começar o Jornal Mabassa. Bem-vindos! Nesta edição temos como destaque: tramitados na província de Tete cerca de 10 mil processos no ano de 2025. Vamos ao desenvolvimento das notícias. Celebrado em Tete, 3 de fevereiro, Dia dos Heróis Moçambicanos. A celebração do dia 3 de fevereiro foi marcada por um momento de exaltação da conquista da independência e da unidade nacional. Veterano da luta de libertação nacional, apela à juventude para que se empenhe na conquista da independência econômica do país. Portanto, esta data é uma data que nós queremos consagrar. Consagrar todos aqueles jovens que abandonaram a sua juventude, até inclusive as suas vidas, morreram por causa da liberdade. Então fica que é uma data histórica. Não podemos falar com esta data, não há como. Se falarmos desta data, estamos a falar de Moçambique. Porque Moçambique não existia antes, não havia Estado. Mas agora, vejam, já temos o nosso hino, temos a nossa bandeira, agora já temos a nossa nacionalidade, temos a nossa identidade agora. Porque os melhores filhos abandonaram tudo os seus haveres. Foram abraçar, portanto, a causa da pátria moçambicana para termos essa liberdade. Essa liberdade custou sangue. Significa que, de fato, nós por isso que temos que incutir a geração, essa geração, nova geração, para preservar a memória coletiva, consigam saber como é que nós viemos, por onde é que vamos, o que é que houve. Agora o desafio é para essa juventude. Já temos um desafio, a independência econômica. Já fizemos a independência política, agora é a vossa vez de desenvolver o país e abraçarem aquilo que é justo. Portanto, combater a corrupção, portanto, o localismo. Por sua vez, o diretor dos Serviços Provinciais dos Combatentes em Tete afirmou que o governo continua empenhado em resolver as preocupações dos combatentes. A situação dos combatentes está boa, está na mesma condição em que todos nós estamos. É um extrato que merece o nosso respeito, merece o nosso reconhecimento, mas tudo isso na medida daquilo que o governo pode oferecer neste momento. Por isso dizemos que os combatentes estão bem. Há faltas, há insuficiências, sim, mas são insuficiências que são sentidas por qualquer cidadão moçambicano, por qualquer pessoa do extrato social do nosso país. E não é por causa disso que vamos dizer que a situação dos combatentes não está boa, não. Pensamos que a situação dos combatentes está boa, vamos resolvendo as preocupações paulatinamente, na medida do possível. O governo está atento, na pessoa de Sua Excelência o Presidente Daniel Francisco Chapo, sempre esteve atento, sempre honrou a pessoa de combatente, particularmente do veterano da luta de libertação nacional. Portanto, todos nós estamos de mãos dadas e celebrando esta data, que é uma data histórica, é uma data de recordação do nosso passado, de construção do nosso presente e de previsão do nosso futuro. Administrador de Zumbo lança reflexão sobre os feitos dos heróis moçambicanos. A reflexão foi lançada na manhã desta terça-feira, à margem da celebração do 57º aniversário dos heróis moçambicanos. Matias Paulo Meck, administrador do distrito, entende que nesta data todos devem refletir sobre vários aspectos, de modo a manter os ideais dos que tombaram para a libertação da pátria amada. O que fazemos com a liberdade pela qual morreram os nossos heróis? Se os heróis de libertação nos pudessem falar hoje, diriam que a luta continua nas escolas, nos tribunais, nas empresas, nos parlamentos e nos bairros. Eles exigiriam que o povo moçambicano se una para defender a sua soberania e integridade territorial. Exigiriam também que os gestores públicos prestem contas, protejam os recursos nacionais e rejeitem a corrupção. Eles exigiriam, sim, um governo do povo, para o povo e pelo povo, e que esteja sempre fundado na transparência e no bem comum. Eles também exigiriam, certamente, um compromisso nacional com base na meritocracia, competência e justiça social. Exigiriam, sim, uma educação de qualidade. Adiante, Matias Meck apelou
apelou à juventude, referindo que para ser herói devem abraçar a ciência, de modo a transformar a sociedade com ações como defender e proteger o bem público, acabar com a corrupção e com a improdutividade. Temos também uma juventude talentosa. Ser herói hoje é recusar o espírito de deixar andar, é defender o bem público como se fosse a própria vida, é ter constante desejo de dominar a ciência para a transformação positiva da sociedade, é acreditar que é possível acabar com a pobreza e principalmente transformar os desafios em oportunidade. Importa referir que as celebrações foram marcadas por variadas manifestações culturais. Durante a campanha agrária 2024 a 2025, mais de 130 mil produtores foram assistidos na província de Tete. Este dado foi partilhado por Domingos Jola, governador da província de Tete. Conseguimos assistir 132.582 produtores e desses que receberam assistência diversa, alguns deles nós conseguimos disponibilizar sementes diversas, sementes melhoradas como de milho, mapira, arrojo, feijão, nhemba e o vulgar, batata, reno e hortícolas. E nós conseguimos disponibilizar mais de 1.400.000 toneladas de semente diversa. Conseguimos disponibilizar mais de 467 toneladas de fertilizantes. E como sabe, a zona planáltica já é de costume o uso de fertilizantes para aumentar a sua produção e a produtividade em seus campos agrícolas. Também disponibilizamos 93 mil litros de pesticidas diversos. Colocamos à disposição de alguns produtores 80 motobombas. Entregamos 10 sistemas de rega. Também pusemos à disposição da nossa população produtora 24.982 instrumentos de trabalho. E, como se não bastasse, estamos a falar da mecanização agrícola, também foram colocados à disposição dos produtores 37 tratores para este processo ao nível da nossa província de Tete. Tramitado na província de Tete, cerca de 10 mil processos no ano de 2025. A informação foi partilhada esta segunda-feira pela Procuradora-Chefe da província de Tete durante o ato de abertura do ano judicial 2026. Em termos globais, a Procuradoria Provincial de Tete tramitou no ano de 2025 um total de 9.857 processos contra 7.399 de igual período anterior. Destes, na jurisdição criminal foram tramitados um total de 8.816 processos crime, na jurisdição civil 253, na jurisdição laboral 46, na jurisdição comercial 130, na jurisdição administrativa 48, na jurisdição aduaneira 67 e na jurisdição fiscal 497 processos, consubstanciando um aumento significativo do nosso movimento processual na Procuradoria Provincial e distritais se compararmos com o igual período do ano anterior. Efetivamente, a Procuradoria Provincial e distritais no período de análise tramitaram 8.816 processos, correspondente à soma de 828 pendentes e 7.988 entrados no período de análise, dos quais 2.250 com arguidos presos, 21 em liberdade provisória e 6.545 com arguidos não presos, contra 6.517 de igual período anterior. Em comparação com o período homólogo anterior, constata-se uma variação positiva de 2.289 processos tramitados, equivalente a um aumento de 35,3% no movimento processual agregado de toda a província, resultando de um aumento significativo do número de processos comuns, em 61,3%,
e 7,6 de processos especiais. Em 2025, o Tribunal Judicial da província de Tete registrou 1.999 processos findos. Este dado estatístico foi revelado esta segunda-feira pelo substituto do juiz-presidente do Tribunal Judicial da província de Tete, Solano Citão, que falava durante a abertura do ano judicial 2026 ao nível da província. A abertura do ano judicial é um momento em que prestamos contas do nosso desempenho e refletimos conjuntamente sobre os desafios do judiciário. No ano transato, constatamos com elevada satisfação que, a nível do Tribunal Judicial da província de Tete, logramos atingir e largamente ultrapassar a meta anual estabelecida. Com efeito, no ano de 2024, findaram 1.662 processos, para em 2025, que tínhamos como meta aumentar a nossa produtividade em 5%, passarem para 1.999 processos. A mesma tendência positiva do desempenho ocorreu a nível dos tribunais judiciais de distrito, nos quais, não obstante as graves limitações de recursos humanos e financeiros, ainda assim, verificou-se uma variação positiva de processos findos na ordem de 23%, pois passamos dos 6.723 processos findos no ano de 2024 para 8.268 processos findos no ano de 2025. Na mesma ocasião, Solano Citão enalteceu os esforços dos operadores do sistema de justiça e reafirmou o compromisso da classe pela prestação jurisdicional. É por isso inteiramente justo que, pelo desempenho positivo, felicitemos a todos os intervenientes da Justiça. Continuaremos, como homens e mulheres que juraram servir o cidadão, a trabalhar no limite das nossas capacidades para fazer face à demanda e dignificar a justiça. A administradora de Chifunde sensibiliza empresas mineiras a solidarizarem-se com as vítimas de cheias e inundações. Tomás Razão Miromo falava durante uma reunião na sala de sessões do governo que juntou representantes das empresas mineradoras que operam no distrito. Na ocasião, o dirigente deu algumas recomendações às empresas. Esforcemos-nos na promoção da coordenação comunitária, que os projetos e iniciativas das empresas estejam alinhadas com as prioridades das comunidades locais. Que haja reforço dos mecanismos regulares do diálogo entre as empresas, o governo distrital, as lideranças comunitárias, por meio de encontros periódicos de concertação, partilha de planos de atividades e avaliação conjunta dos impactos sociais, econômicos e ambientais das ações desenvolvidas. Outro sim, o administrador manifestou expectativas de que o presente ano seja de muito sucesso e sensibilizou as empresas para aderirem à onda de solidariedade em apoio às vítimas das inundações. Temos que refletir, logo no início, o que é que cada um de nós deve fazer para melhorar o ambiente de trabalho, o ambiente de convivência. Seja um ano de harmonia, um ano de consolidação, entendimento, um ano de muita colaboração, de lançar esse apelo às nossas empresas sediadas aqui em Chifunde. Queremos, através de vós, participar nesta grande onda de solidariedade para com os nossos irmãos vítimas das cheias e inundações na Zona Sul e Centro, sobretudo na Zona Sul do país. Vamos observar um curto intervalo, voltamos já. Caro pai, mãe e cuidadora, a malária é uma doença transmitida pela picada de mosquito e continua a ser uma das principais causas de morte em crianças no país.
A partir de 4 de dezembro, o Ministério da Saúde vai introduzir uma nova vacina contra a malária para crianças com 6 meses de idade, disponível em todas as unidades sanitárias das províncias de Inhambane, Manica, Sofala, Tete, Nampula, Cabo Delgado, Niassa e alguns distritos da província de Gaza, como Bilene, Chibuto, Chokwe, Chongwene, Guijá, Limpopo, Mandiakaze, Massingir e cidade de Xai-Xai. Para garantir uma boa proteção, a criança deve receber as 4 doses da vacina. Não falta nenhuma. Mesmo vacinada, a criança e a família devem continuar a usar a rede mosquiteira e seguir com outras medidas de prevenção da malária. Ministério da Saúde. O nosso maior valor é a vida. Conheça as plataformas do Diálogo Nacional Inclusivo. Informe-se, acompanhe e participe pelo website www.dialogonacional.org.mz e pelas redes sociais do Facebook, Instagram e YouTube. Engaje-se neste processo histórico de revisão constitucional e do sistema de governação em prol do futuro de Moçambique. Diálogo Nacional Inclusivo. Moçambique, somos todos nós. De volta ao Jornal Mabassa. Agentes econômicos e operadores turísticos em Tete exortados a continuarem a apostar em iniciativas gastronômicas. A exortação foi avançada por Alberto Amade, diretor do gabinete, em representação do governador da província, Domingos Viola, durante o Festival de Carne realizado na cidade de Tete. Esta é uma iniciativa para saudar e queremos encorajar ao patrono para que essa iniciativa fique definitivamente, porque a experiência do que nós vimos hoje, sentimos que Tete tem mais potencial para brilhar, para mostrar ao mundo e para competir não só a nível de Moçambique, mas também a nível da região da África Austral. Na ocasião, Amade encorajou os chefes de cozinha a continuarem a transmitir o seu saber às novas gerações. Vamos ver aqui os chefes bem preparados, os chefes com larga experiência, e alguns dos chefes já competiram em outros fóruns. Queremos mais uma vez encorajar para que eles continuem a transmitir essa experiência a outra geração, a outro espaço como esse, mas também que as suas iniciativas tragam o contributo para o desenvolvimento da nossa província, em especial a nossa cultura e o nosso turismo. Conselho Provincial da Ordem dos Advogados de Moçambique, em Tete, promove iniciativas de proteção dos direitos da criança. Foi Maria Carneiro, presidente do Conselho Provincial da Ordem dos Advogados de Moçambique, em Tete, que partilhou os programas da organização em prol dos direitos da criança na província. Tem planificado para o ano 2026 a implementação de programas Conhece os Teus Direitos e Direito nas Escolas, iniciativa dos advogados com domicílio profissional na nossa província, que visam aproximar o direito da criança, levando a educação jurídica básica aos estabelecimentos de ensino. Estes programas visam ensinar, sensibilizar e encorajar a criança a conhecer, valorizar e aplicar os princípios e direitos fundamentais na sua vida cotidiana, promovendo uma cultura de legalidade, cidadania ativa, prevenção de conflitos e respeito pelos direitos humanos desde a infância. Maria Carneiro reafirmou o compromisso dos advogados na assistência jurídica às crianças em situação de vulnerabilidade na província de Tete. Enquanto Conselho Provincial de Tete, reafirmamos o nosso compromisso com o reforço de assistência jurídica e do patrocínio judiciário às crianças em situação de vulnerabilidade, a promoção da formação contínua dos advogados em matéria de direitos da criança e justiça restaurativa, a cooperação institucional com os tribunais, o Ministério Público, a Polícia da República de Moçambique, os serviços de ação social e a sociedade civil, a defesa de procedimentos judiciais que respeitem o princípio do superior interesse da criança, a sua escuta qualificada
e a confidencialidade processual. Administrador de Zumbo exige o fim do contrabando do pescado no distrito. As declarações foram proferidas durante uma reunião de trabalho realizada na passada terça-feira, 27 de janeiro, que juntou os conselhos comunitários de pesca de Caembua e Zumbo e a cooperativa local de pescadores e transportadores. Na ocasião, o administrador condenou de forma veemente o esquema corrupto conhecido como Chiguinha-Boti, no qual os fiscais fazem cobranças ilícitas e sem emissão de recibos aos pescadores e barqueiros. Desta forma, o dirigente afirmou ser imperativo acabar com este sistema de extorsão, porque desvia a receita do Estado e prejudica os pescadores. Do mesmo modo, alguma conduta não correta de alguns nossos colegas que se encarregam pelo controle das pescarias, aquilo que aqui chamam de Chiguinha-Boti, em que alguns têm a tendência de extorquir ao cidadão. Recomendamos para que haja muita vigilância. Nenhum cidadão deve fazer algum pagamento sem receber o devido comprovativo. Então, significa que quem paga ao Estado, ao governo, em termos de contribuição, tem que receber algum comprovativo. Um recibo que comprova que o dinheiro, na verdade, vai entrar nos cofres do Estado. No futuro, tenhamos muito peixe a ser comercializado a nível interno, no Zumbo sede, assim como no interior, e por que não até na cidade de Tete e outros pontos, porque o que está a acontecer agora, na realidade, há muito peixe que é escoado para a Zâmbia. O maior utilizador do nosso peixe é a Zâmbia. Então temos que mudar o cenário nos futuros tempos, de modo que a nossa população tenha potencialidade de comprar o nosso peixe a partir da associação, e a associação vai garantir o seu armazenamento, e os que precisam, mesmo que sejam zambianos, possam comprar na associação. Por seu turno, a diretora de Serviço Distrital de Atividades Econômicas, Luísa Chimica, que também marcou presença, reforçou a mensagem, apelando à união de todos no combate à fuga ao fisco e solicitando denúncias de quaisquer atos de corrupção. Sermos vigilantes e todos lutarmos contra fuga ao fisco e pesca ilegal, tendo em conta que todos nós temos a perder, tanto a cooperativa dos pescadores, CCP e também o governo. Outro ponto que focalizamos muito é corrupção. Então, se alguém não denuncia a corrupção, também é cúmplice. Então, todos devemos ser vigilantes para mudarmos o cenário do famoso Chiguinha-Boti. Gestores escolares de Chifunde instados a contribuírem para o sucesso do ano letivo 2026. O ato teve lugar na sala de sessões do governo durante a reunião de balanço e preparação da abertura do ano letivo do presente ano 2026. A reunião foi orientada pelo administrador do distrito Tomás Razão Miromo. Na ocasião, o chefe do executivo distrital reconheceu o papel fundamental dos gestores escolares no processo de ensino-aprendizagem. Reconhecer o papel fundamental do diretor da escola no processo de ensino e aprendizagem. A liderança escolar faz diferença. E o vosso exemplo diário é determinante para o alcance dos resultados que nós desejamos. Onde há diretores de escolas, todo o ambiente escolar se torna mais propício ao sucesso educativo. Ademais, o administrador apelou ao contributo de cada gestor escolar para que o presente ano letivo seja coroado de êxitos. Cada um de vós, ou seja, cada um de nós, dê o seu contributo para que o ano letivo que se avizinha seja um ano de sucessos, conducentes a melhores resultados no processo de ensino e aprendizagem. O sucesso dos nossos alunos começa com um planeamento rigoroso, uma liderança comprometida e um acompanhamento permanente das atividades pedagógicas, não só pedagógicas, mas também administrativas. Assim fizemos a presente edição do Jornal Mabassa. Até a próxima. Saudações.